Olá, quinto ano, como estão? Pois estamos aqui para mais uma aulinha e vejamos, hoje nós vamos ter uma aula maravilhosa. A tia gosta muito quando o livro traz um textinho e todo início de unidade, nosso livro de português traz um texto. Para quê? Para melhorar, para acentuar o nosso nível de interpretação de texto. E o texto de hoje é gostoso de se ler, nos traz um ensinamento. Pergunta para o quinto ano, qual é o tipo de texto ou gênero textual que nos traz um ensinamento? É a fábula. Muito bem, a tia Jo já conversou com vocês esse ano sobre o texto, o gênero textual fábula. E hoje o nosso texto do livro é um exemplo sobre fábula. Primeiro, eu gostaria de conversar com vocês a respeito das características da fábula. Quem sabe aquela principal característica das fábulas? Eu tenho certeza que vocês sabem. Principalmente, quase sempre, os personagens da fábula são animais, seres, animalescos com características de pessoas, com características de humanos. Como assim, tia Jo? Porque eles são animais que pensam, que falam, que formam estratégias, que têm ações. Então, na vida real, isso não existe. Mas isso é uma característica do texto fábula, do gênero textual fábula, certinho? Então, os personagens quase sempre são animais e eles têm características humanas, porque pensam, porque falam, porque formam, traçam estratégias. O que mais? Todo mundo sabe que sempre a fábula, ela transmite um ensinamento que está lá na moral, que geralmente ela está destacada no final do texto, ela está no último parágrafo do texto como texto. Então, sempre nos traz um ensinamento ou uma moral no final da fábula. Ela nos transmite algo que a gente deve prestar atenção, que a gente deve refletir para viver melhor em sociedade. O tipo de linguagem é culta, é formal, com traços de informalidade, certinho? Então, essas são características da fábula. O texto também é curto, não é um texto longo, o texto caracteriza-se por ser curto. Então, essas são as principais características do gênero textual fábula. Primeiro, quase sempre os personagens são animais. Ela transmite ensinamentos através de uma moral para nos fazer refletir. Os animais, eles têm características humanas, pensam, agem, formam estratégias. O texto é curto, o tipo de linguagem é formal, de acordo com a norma gramatical, mas com traços de informalidade, para se adequar à nossa linguagem do dia a dia. Então, nós temos o texto, o leão, a raposa e o lobo, que vocês vão encontrar na página 223 do livro de português, desse livrinho aqui lindo. Tia tá com saudade de dar aula com vocês com esse livro na sala de aula. Como seria maravilhoso se a gente voltasse logo. Mas quem sabe de tudo é Deus. A gente não pode atropelar os planos que Ele tem para nós. Então vamos agradecer por a gente continuar estudando através de aula de vídeo. Quantas pessoas gostariam de estar no nosso lugar e vamos seguir fortes em nossa caminhada, firmes e fortes. Eu sei que tem aluno aí que está bem empenhado, estou gostando de ver. Mais uma vez, estou esperando as tarefas, as provas estão chegando. Então vejamos, o leão, a raposa e o lobo. Vamos ver essa historinha bem divertida. A tia vai ler com todo empenho para vocês, sentadinhos prestando atenção. O leão, a raposa e o lobo. Por todo lado na mata, o assunto era só um. Existia um assunto na mata. Não havia quem não falasse, quem não comentasse sobre a doença do leão. O rei das selvas, o leão estava adoentado. O que será que aconteceu? O leão, coitado, estava mal. Além de velho, estava doente. Andava morre e não morre, mas ele era ainda o rei dos animais. Assim, deu uma ordem, que todos viessem visitá-lo e lhe trouxessem remédios. Vamos aí fazer o resumo desse primeiro trecho do texto.
Conta-se que a mata, né, na mata toda, na floresta toda, só existia um assunto entre todos, que era, né, a doença do leão, que é o considerado rei das selvas, por ser forte, por ser um devorador de outras espécies. Mas, mesmo sendo o rei dos animais, chega uma época que eles também adoecem por conta da idade, por conta de problemas mesmo de saúde. E esse leão, que era considerado o rei dessa selva, ele era um dos mais fortes, mais imponentes, ele estava doente, andava, morre e não morre. Mas, mesmo doente, ele mandou uma ordem a todos os animais da região. Que ordem foi? Foi essa: que todos viessem visitá-lo e com um detalhe, todo mundo tinha que trazer um remédio. De todo canto chegava bicho, trazendo um chá ou um xarope, uma erva milagrosa ou um sábio conselho para dar ao leão saúde e muitos anos de vida. Parece que a bicharada inteira já viera ver o rei. Mas o leão pôs-se a pensar e descobriu que faltava um para visitá-lo. Era a raposa. Então vamos conversar. Então veio o animal de toda espécie, de todo canto visitar o leão. Por quê? Porque eles obedecem à fala dos reis, do rei dos animais, do rei da floresta. Como ele queria que todo mundo viesse visitá-lo, os animais prontamente assim fizeram. E trouxeram chá, e trouxeram xarope, e trouxeram simpatia, e trouxeram ervas, tudo que pudesse fazer o leão melhorar. O leão ficou feliz. No entanto, como o rei dos animais, ele é muito esperto e começou a pensar: está faltando algum animal para vir me visitar. Estou sentindo falta de um. E quem ele descobriu que era quinto ano? A raposa. Por que será que a danada da raposa não veio ajudar-me? Disse a si mesmo o velho leão. Será que ela anda mais doente do que eu? Ele ficou se indagando, se fazendo perguntas. Se todos os animais vieram, por que então a raposa não veio? Alguma coisa estava errada. E o lobo, olha aí outro animal, já vimos o leão, a raposa, né, que foi falada. E o lobo, que estava por perto, ouvindo, sorrateiro como ele só, fez questão de opinar. Que nada, senhor leão. A raposa anda por aí bem forte, bem cheia de vida. Ela até acredita que o senhor vai morrer logo, que é tempo perdido tentar salvar a sua vida. Minha nossa, como o lobo foi capaz de fazer uma coisa dessa? Deixou a raposa em maus lençóis. E agora, o que será da raposa? Ele dedurou a raposa não tem problema nenhum. Ela não veio lhe visitar porque acha que é uma perda de tempo. Acha que o senhor vai morrer logo logo e ninguém deve vir visitá-lo. Minha nossa, o leão ficou furioso, verdadeiramente enfurecido. Mandou que trouxessem a raposa à sua presença e sem demora. Tragam a raposa aqui agora. Quero tirar satisfações com ela. Como ousa uma raposa me desobedecer? Não vi visitar o rei dos animais assim como eu ordenei a todos? Essa história vai dar o que falar. Quando ela chegou, parece que a senhora, foi dizendo o leão zangado, olhando para a atrevida, esqueceu-se de que sou o rei desta floresta e atreve-se a me tratar desse jeito. O leão falou feroz, como um verdadeiro rei da selva. Colocou seu lado feroz e devorador para fora, a fim de amedrontar a raposa que havia desobedecido suas ordens. Perdão, majestade, disse a raposa humildemente. Se não vim visitá-lo antes, foi porque andava ocupada, pesquisando por horas e horas
para descobrir o melhor de todos os remédios, aquele que de fato vai lhe dar ânimo para muitas e grandes caçadas. E por sorte encontrei a receita. Como viram, a raposa, considerada muito esperta na selva, estava se saindo muito bem. Calmamente, tranquilamente, como se nada tivesse acontecido, ela reverteu o jogo a seu favor. Disse que ainda não havia ido porque andava muito ocupada procurando um remédio a fim de que esse pudesse curar o rei das selvas. Diga logo, diga agora, sem demora, falou o leão já bem mais calmo e cheio de curiosidade. Viram como essa raposa é esperta? Conseguiu acalmar o leão. Disse que havia encontrado a fórmula certa para a melhoria do leão. E o leão ficou contente, ele queria ficar bem. O rei precisa usar um capote de lobo. Vai esquentar esses músculos e fazê-lo sentir-se como um jovem. Que raposa mais esperta colocou o lobo na jogada? Mas afinal, perguntou o leão aflito, o que é isso? Capote de lobo é a pele ainda quente do lobo, escorchada na hora. E como aqui está o lobo, tão amigo do nosso rei, com certeza ele não fará questão de emprestar-lhe sua própria pele. Meu Deus, aonde ela colocou a vida do lobo? Ela disse que para o leão ficar bem, o lobo deveria doar sua pele, ou seja, tirar sua pele e dá-la para o rei, a fim de que ele pudesse aquecer seus músculos. Só que deveria ser tirado na hora exata para que pudesse aquecer. E ela, ofereceu o lobo que dedurou a raposa. Vocês estão lembrando quem foi que dedurou a raposa? Foi o lobo, e agora ele estava sentindo na pele como era ruim ser dedurado. O leão gostou da ideia, escorchou o lobo e ainda comeu ele no jantar, sua carne fresquinha. Meu Deus do céu, como a raposa foi capaz de fazer isso com o lobo? E a raposa voltou para casa sentindo-se bem vingada. Como vocês percebem, no início o lobo, dedurou a raposa para o leão, fez maldade, disse que ela estava bem, não teria ido visitá-lo porque não quis e disse que não valia a pena. Mas a raposa, muito esperta, chegou e reverteu todo o quadro. Disse que estava procurando uma medicação eficaz para o leão e colocou o lobo na jogada. Disse que era para tirar a pele do lobo e aquecer o leão. Tadinho do lobo, não se deu bem. Moral da história: quem deseja mal aos outros, traz o mal de volta para si mesmo. O lobo desejou o mal para a raposa e o mal voltou para o lobo. Ele foi quem não se deu bem. Então nós devemos desejar sempre o bem para o próximo. Vocabulário: bicharada, grande quantidade de bichos. Furioso, enraivecido, irritado, colérico, exasperado. Enfurecido quer dizer furioso, raivoso, enraivecido. Ânimo quer dizer coragem, força. Capote, capa larga e longa, com ou sem capuz. Escorchada, destruída, descascada. Vingada, que se vingou, desafrontada. Esse é o vocabulário que nós vamos trabalhar. Vejamos. Primeira questão, primeiro na página 225, no estudo do vocabulário. Reescreva as frases abaixo, substituindo as palavras destacadas por seu sinônimo, ou seja, palavras que têm significado parecido. O palhaço já não tinha ânimo para fazer palhaçadas. Ânimo é o mesmo que coragem, que força, então você vai reescrever. O palhaço já não tinha coragem ou força para fazer palhaçadas. B. No zoológico, a bicharada se divertia. O que quer dizer bicharada? Grande quantidade de bichos. No zoológico, a grande quantidade de bichos se divertia.
Então, é assim que vocês vão fazer. Reescrever a frase, colocando seu significado de acordo com o vocabulário. Segunda questão. Entre as palavras abaixo, quais têm o mesmo significado? Explique. Vingada, enfurecida, bicharada, xarope, capote e furioso. Vocês vão formar em os grupos que têm o mesmo significado. Próxima questão. Leia o texto com atenção e complete os quadros com as informações solicitadas. Título do texto: O Leão, a Raposa e o Lobo é o título. Autores do texto: Melry França e Eliard França. Gênero textual. Qual foi o gênero textual que eu falei lá no início? Essa aí eu não vou responder, porque eu quero saber se vocês prestaram atenção. Personagem da história, a tia também falou. E o assunto principal do texto, a tia também falou, né? Que era a doença desse leão. Próximo. O que o leão pensou que estava acontecendo com a raposa por ela não ter ido visitá-lo? Ele pensou que a raposa estivesse doente, né, ao ponto de não poder visitá-lo. Terceiro, marque um X nas respostas corretas. Quem falou para o leão que a raposa acreditava que ele ia morrer logo? Tinha um dedo duro na história, que a tia inclusive comentou muito sobre ele. Ele não é apenas dessa história. Nas histórias, nos contos de fada, nas fábulas, ele sempre está lá dedurando ou fazendo mal para alguém. Quem é? É o rato ou é o lobo? Próxima, deixa eu te vir para o outro lado. Como o leão reagiu? Ele ficou furioso ou ele ficou triste? Sendo leão, acho que ele ficou triste, não. O que o leão faz? Ele mandou matar a raposa ou ele mandou que trouxessem a raposa à sua presença? Qual foi a primeira coisa que o leão fez? Quarta questão. O que a raposa pediu ao leão humildemente? O que foi que a raposa pediu ao leão humildemente? Ela foi esperta, essa raposa, ela soube chegar com classe, com categoria. Ligue a pergunta à resposta correspondente. Qual foi o remédio que a raposa descobriu para a doença do leão? Foi usar um boné? Foi usar um guarda-chuva para proteger da chuva, para proteger do sol? Foi usar um capacete? Não sei. Ou foi usar um capote de lobo? Essa daí eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra. Essa daí tá fácil. Opa, você acha correta a atitude de vingança da raposa? Por quê? Foi correto, gente, se vingar daquela forma do lobo, fazendo o pobre velho perder a vida? Foi correto isso? Se vocês acham que sim, respondam que sim e coloquem o porquê. Se você acha que não, responda que não e justifique sua resposta. Atenção, vocês são alunos do 5º ano, tem que ter respostas claras, né? Umas respostas boas, de acordo com o aluno de 5º ano. Desenhe e pinte os personagens do texto. Em seguida, volte ao texto, escolha um diálogo entre eles e escreva-o dentro de balões. Vocês vão desenhar os personagens, eu sei que vocês gostam dessas questões, né? Aí na página 228, vocês vão desenhar o leão, o lobo e a raposa, que são os 3 personagens principais da fábula. Vão desenhar, escolher um diálogo, ou seja, uma fala deles em que eles estão falando do texto e vão colocar dentro de balões, como história em quadrinho, vocês lembram? Vocês vão fazer os balões e colocar as falas dos personagens. Lembrando que a letra tem que estar bem destacada, tem que estar pintado, tem que estar bonito, não é para fazer de qualquer jeito. Ah, tia Jo, mas eu não sei desenhar bonito, a tia também não sabe. No entanto, a gente tem que se esforçar para fazer as coisas bem feitas, principalmente para a escola, na vida como um todo. Então, vejamos, nós tivemos aí a fábula, o leão, a raposa e o lobo, uma fábula que nos trouxe um belíssimo ensinamento que a gente deve fazer o bem às pessoas, a gente deve sempre fazer o bem para poder colher o bem, porque quando a gente planta o mal, a gente também colhe o mal. Então, alunos do 5º ano, sejamos nós propagadores, difusores do bem para a sociedade. Quando a gente faz o bem, a gente recebe o bem. Vocês viram lá na moral da fábula? Quando a gente faz o mal, a gente colhe o mal.
O lobo, né? O lobo poderia ter ficado caladinho no canto dele, mas não, ele resolveu dedurar de uma forma maldosa a raposa. E o que a raposa fez? Se vingou dele. É certo também a vingança? Não, mas às vezes acontece. Por isso que nós devemos sempre fazer o bem para poder colher o bem. Nós devemos ser bons seres humanos para poder colher o bem, tá certo? Então vamos lá, turma do 5º ano, espalhar amor, espalhar o bem, espalhar a felicidade, ajudar o próximo, ajudar, não precisa nem muito longe, ajuda a mamãe em casa, ajuda o papai no que ele estiver precisando, ajuda o irmãozinho mais novo ou mais velho, se você tiver, ajuda o vovô, a vovó. Vamos fazer o bem para poder colher o bem, tá bom? Um beijo, hora de revisar os conteúdos que a provinha tá chegando. Por favor, estudem verbo, a tia tá pedindo, é um assunto importante. E mais pra frente nós vamos estudar mais verbo ainda, vamos estudar o verbo pôr, vamos estudar os verbos irregulares. Então precisa que vocês deem uma estudada em verbo mesmo bacana, tá bom? Beijo, até a próxima.